Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia, meu amado. É um prazer muito grande estar levando essa palavra do Senhor. Nós estamos aí, toda segunda-feira, das 7h30 às 8h. Também temos o nosso programa. Você que não pode acompanhar, tem alguém, estuda ou sai de manhãzinha para trabalhar. Nós temos nosso programa também aos sábados, das 7h30 às 8h. E nós temos uma reprise, sábado de madrugada, entre 4h30 e 5h da manhã. Então tem uma reprise do nosso programa. Eu quero dizer, você que está assistindo o nosso programa agora, e vai também ao sábado de madrugada, meu amado, talvez você chegou aí da chamada balada, isso é muito perigoso na tua vida, Está destruindo a tua vida com drogas, com bebida alcoólica, com cigarro. Isso, quer dizer, Deus te deu um corpo precioso. E nosso corpo é o nosso maior patrimônio que temos aqui na terra. E se você destrói o teu corpo com todo esse tipo de droga, de bebida, de balada, as noites sem dormir, dentro de um ambiente fechado, que daí tem todo tipo de demônio, tem demônio da sensualidade, da perversidade, tudo que não presta se encontra naquele local. Isso daí vai trazendo uma destruição para a tua vida muito grande, meu amor. Por isso que nós vemos aí, pela mídia, pelas redes sociais, quantos jovens são ceifados por demônios, antes de completar os seus 25 anos. O inimigo já leva de uma forma assim trágica, suicídio, mortes assim, acidente de moto, de carro. Então, meu amado, cuidado com a tua vida. Você que está assistindo agora de madrugada, que chegou em casa, talvez ligou a televisão, até passar aquela brisa. Quero dizer para você, meu amado, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele e tudo ele fará. Nós temos um trabalho aí em Poste Caldas, no Kennedy, povo ali bem simples, no Kennedy 2, na avenida do aeroporto. Todo final de semana tem uma equipe que desloca de São Paulo e vai até aí, uma equipe já preparada para trabalhar, para aconselhar, para acolher vocês. Irmão, entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Irmão, saia dessa vida errada a qual você está, porque isso aí é ou cemitério ou cadeia. Na realidade, isso aí não é alegria, isso é uma destruição da tua vida. Tá, meu irmão? Então, eu desejo para você que está chegando aí na madrugada, esse programa também é reprisado sábado de madrugada. Então, eu quero dizer isso para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu amado, você vai acompanhar agora aí uma vinhetinha do programa falando sobre a campanha que nós estamos fazendo em todas as igrejas evangélicas, Avivamento para as Nações. Nossa sede aqui em São Paulo, também temos aí em Poste Caldas, Campos Gerais. Estamos com trabalho aí em Alfenas, começando um trabalhinho em Alfenas, de visita, chama-se Avivalar, e também na cidade de Andradas. E pretendemos também em Machado, logo ter a nossa igreja aí em Machado, também Botelhos, em nome de Jesus, Caldas, Bandeira do Sul. Nós estamos reunidos com a equipe que tem ido para lá, para Poste Caldas, para esse lugar, para a gente fazer esse trabalho aí também, começando o Avivalar, depois de Avivalar no núcleo, até se formar uma igreja. Tá bom? Então você vai acompanhar a vinhetinha e logo em seguida nós retornaremos. O que fazer quando as adversidades não param de surgir em sua vida? Você está envolvido em tantas dificuldades que a sensação é de que grandes muralhas estivessem na sua frente e te impedindo de caminhar.
E estas muralhas têm te impedido de crescer e alcançar os seus objetivos. Essas muralhas que podem ser chamadas de miséria, famílias destruídas, vícios, desemprego, depressão, causas antigas na justiça. Por esta razão, teremos 7 semanas que derrubaremos essas muralhas pela fé. Participe em todas as igrejas evangélicas Avivamento para as Nações. Campanha Derrubando as Muralhas de Jericó. Glória a Deus. Então você acompanha a vinhetinha dessa campanha, quebrando, o derrubando as muralhas de Jericó. Então, a semana passada nós mostramos para você como nós podemos alcançar essa promessa. Nós estamos falando aqui de um povo a qual sai do Egito com uma promessa de entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, o maior assentamento de toda a época. Deus fez com aquele povo, tira o povo do Egito, a qual eles eram escravos. Então Deus tira o povo dali e dá essa promessa para que eles pudessem entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Deus usa Moisés, você já deve conhecer essa história. Eles tinham aquela promessa, mas não cumpriu na vida deles. E por que não cumpriu? Murmuração, reclamação, falta de fé, Porque a fé é aquilo que eu não vejo, é aquilo que eu espero. Então eles começaram a murmurar, e quanto mais eles murmuravam, mais eles ficavam distantes da promessa. Porque a promessa, aí eu tenho aqui centenas de promessas na palavra, mas não significa que ela vai acontecer na minha vida. Tanto é que você vê pessoas dentro da igreja que elas vivem anos dentro da igreja, mas não conseguem promessa nenhuma. E por quê? A promessa está aqui. Só que para eu alcançar essa promessa, como que eu tenho que fazer? Semana passada nós falamos. Se você quer acompanhar o programa da semana passada, entra no YouTube, que você vai acompanhar o programa da semana passada. Hoje nós já vamos falar da perseverança para alcançar essa promessa. Tá bom? Mas antes de eu começar a ministrar a palavra, você vai acompanhar também uma vinhetinha do nosso acampamento que nós fazemos agora no Carnaval, aqui na cidade de São Roque, entre Ibiúna e São Roque, aproximadamente 50 quilômetros aqui da capital. Nós temos ali um retiro espiritual e todo ano nós fazemos o nosso acampamento. Então você pode, você de Poste Caldas, você pode estar entrando em contato conosco e participar. Aí na vinhetinha já vai dar como que você pode fazer as inscrições, como que você pode estar entrando em contato conosco. Logo em seguida nós retornamos. Minhas lágrimas enchem os seus olhos, meu clamor está escrito no seu livro. Ser feliz, ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, ser um canal de bênçãos, tudo isso é resultado de uma vida com Deus. Então, não perca o nosso primeiro acampamento 2017. Minhas lágrimas enchem os seus olhos. Será um tempo precioso na presença de Deus. Venha, traga sua célula, sua família e o seu núcleo. E o tema, você já sabe, viver por excelência. Sou esperado com a luz em meia-noite. Primeiro acampamento 2017. Nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. Não perca tempo e faça já a sua inscrição. Acampamento Viver por Excelência. Realização:
Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, um lugar de avivamento. Glória a Deus. Então vamos aqui pela a palavra do Senhor. E Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. A perseverança para alcançar a promessa. A semana passada foi como que nós podemos alcançar. Agora a perseverança para eu alcançar a promessa. Então vamos lá. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então veja bem, aqui Deus tinha prometido, tinha jurado aos antepassados. E por que eles não receberam? A culpa foi de Deus? Não, a culpa foi deles. Eles começaram a reclamar, a murmurar, eles começaram a lembrar do Egito, confrontar o líder Moisés, né? Uma das maneiras que fazer com que eu não tenha promessa nenhuma da palavra de Deus, não tenha bênção nenhuma, começa a confrontar o meu líder. Confrontar, puxa vida, está demorando, né? Então, é uma das maneiras que faz com que eu não tenha promessa nenhuma na minha vida. Então, você pode ler a Bíblia inteira que você vai encontrar isso. Em vários lugares, não somente aqui. Mas veja bem, agora Deus continua tratando com Josué. Veja bem, no versículo 6, né? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então Deus continua falando, tratando com Josué, e diz, né, também que ninguém vai, por exemplo, conseguir resistir a você todos os dias da sua vida. É uma promessa. Então Deus trata com ele, porque, por exemplo, para eu alcançar essa promessa, eu preciso estar fortalecido, porque no decorrer, né, entre aquela, por exemplo, eu tenho a promessa, e até eu adquirir a promessa, o inimigo, o meu adversário, ele vai colocar algo, ele vai colocar obstáculo para eu não ter aquilo. Então, se eu tiver, por exemplo, eu firmado na promessa do Senhor, ali, convicto daquilo, pode ter certeza que pode vir, né? Rio Jordão, pode vir o que for para eu atravessar, porque eu tenho a certeza que o Senhor estará comigo. Porque, por exemplo, para eu ter a promessa, muita coisa depende do meu esforço. Claro, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ter uma vida no altar, mas e aquilo que depende do Senhor? Aquilo que o Senhor vai fazer? Eu preciso ter fé para obter aquilo. Por exemplo, Josué, ele não poderia abrir o Rio Jordão. Ele não tinha ali um navio para eles atravessarem. O Rio Jordão estava no tempo de enchente. Josué, ele não poderia derrubar as muralhas de Jericó. É impossível. É impossível. Então, Deus iria agir. Então, Deus começa a trabalhar com ele. Por exemplo, você que está orando por um ente querido, você pode pregar, você pode orar por ele, mas você não tem a possibilidade, a capacidade de convencê-lo. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Isso aí. Exemplo. Você chega, por exemplo, ao médico, o médico diz assim, olha, o teu caso não tem jeito mais, não tem como. Então você ouviu uma palavra de um ser humano, não foi a palavra de Deus, foi a palavra de um ser humano. Você não pode dar aquele caso por acabado. Se você estiver preparado espiritualmente, forte espiritualmente, o que acontece? Você vai entender que aquilo ali é uma palavra de um ser humano. Foi um homem que falou, não foi Deus que falou. Porque a gente precisa entender que nós somos limitados. Então
nós vamos até um certo ponto, de lá, daquele ponto, quem vai dar sequência ao Senhor. Então, quando nós entendemos isso vai nos ajudar de uma forma assim tremenda. Tremenda. Então, veja bem, Deus fala com ele: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi aos seus antepassados. Versículo 7: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não desvie nem pela direita e nem pela esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então, Deus continua trabalhando com Josué. Olha, que vai te fortalecer é a palavra. Medita nela de dia e de noite. Não desvie nem pela direita e nem pela esquerda. O que eu entendo sobre desviar pela direita ou pela esquerda? Veja bem, existem pessoas que quando elas desviam do caminho do Senhor, elas desviam totalmente. Totalmente. Elas voltam para o mundo, se arrebentam, se acabam. Tem outros que eles afastam por um período. Isso também é desviar. Mas eles não se entregam totalmente ao diabo. Agora, o conselho meu: não faça nenhum dos dois, que você vai entrar em prejuízo. Geralmente, quando a gente faz isso, né, dá uma esfriada espiritualmente, dá aquela afastada, começa a criar aquele argumento, né? Sei lá, eu não estou conseguindo nada, as coisas ali, as amizades, eu pensava que aquelas pessoas eram isso e aquilo. Cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Cuidado. Aqui, Josué foi preparado, claro que ele ia encontrar pessoas, né, que poderiam falar isso, que poderiam fazer isso. Mas quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Não é? Você tem ali uma convicção, uma certeza que aquilo ali vai acontecer na tua vida. Você que é um pastor que está me assistindo, muitas vezes a igreja, aquela congregação ali, ela tenta te pressionar para que os teus projetos não sejam cumpridos. Por quê? Os teus projetos, você que trabalhou, né? Você que está ali na presença do Senhor, claro que orando, jejuando, lendo a palavra, você vai ter projetos tremendos, só que eles não vão entender, e o diabo vai usar a vida dele para te pressionar. Mas a palavra diz aqui: eu estou contigo. Eu estou contigo. Não diz aqui, no versículo 6, seja forte e corajoso. Nós não podemos ficar, por exemplo, temerosos, porque tem alguém ali daquele grupo, daquela igreja, que está tentando barrar o nosso projeto. Sempre você vai encontrar isso, mas o Senhor vai te fortalecer. O projeto não é teu, é do Senhor, e Ele vai te fortalecer. E se você deixar, né, ceder essa pressão de algumas pessoas, você pode ter certeza que a tua igreja nunca vai crescer. Nunca vai ficar aquele grupinho de fofoqueiro, de gente ali que manipula a igreja, um grupinho de feiticeiro. Isso daí não é obra do Senhor. Isso aí é um grupo, né? Sei lá, um manto de demônios. Então, seja forte e corajoso. Não vai deixar se pressionar porque alguém, né, um dizimista e tal. Não interessa, meu amado. Deus, a obra é do Senhor. Deus provê tudo. Tá? Então, a missão da igreja, o que é a missão da igreja? É ganhar aquela cidade, ganhar aquele bairro para Jesus, é tomar posse daquilo. Deus não falou para Josué: onde você colocar a planta dos teus pés eu te darei? Ou seja, aquele povo, aquela cidade, aquele bairro pertence a Jesus. Até então pertenceu ao diabo. Aí as pessoas usam drogas, se matam, se destroem, né? As pessoas são amaldiçoadas. Você, por exemplo, vai fazer uma visita, aquelas pessoas estão tudo com aquele rosto ali triste, agoniado. Então você vai chegar naquele território, aquele território agora pertence ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que aquelas pessoas não estão indo à igreja, mas elas irão. Aquele território pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele pertencia até então aos demônios, mas agora você chegou nesse lugar aí. Você chegou, então os demônios sabem. Eles começam a ficar preocupados, tanto é que eles tentam parar aquela igreja, fazer aquela igreja fechar. Por quê? Porque se aquela igreja fechar, eles vão continuar agindo aí livremente. E a igreja,
orando por aquele bairro, porque a palavra diz, lá em 2 Crônicas 7,14, se o povo que chama pelo meu nome, quem vai sarar a terra? Quem vai sarar a terra? É o povo que chama pelo nome dele, que somos nós. Agora, o que nós temos que fazer? Humilhar, orar, converter os nossos caminhos, não é? Jejuar. Nós vamos usar as ferramentas do Senhor. Então nós vamos levar aquele povo agora, daquele bairro, né, e tomar posse das promessas do Senhor. É isso que nós vamos lá. Então, amado, não fica cedendo pressão. Você dentro da tua casa está orando pela tua família. Claro que eles vão levantar contra você. Eles vão tentar te parar. Por quê? Você agora é luz. Então há um choque no mundo espiritual. Você chega na tua casa, eles não aceitam. Eles, né, isso aí, eles, né, são incomodados. Na realidade não é a pessoa, porque a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra a pessoa que você tem que lutar. Você tem que lutar contra os demônios que estão por trás dessa pessoa. Jesus chama esse demônio de homem forte, que segura bem amarrado. Então, se nós começarmos a lutar com essas pessoas, o que acontece? Nós vamos entrar no campo, né, de ser humano, é ser humano lutando com o ser humano. Nós não podemos entrar nesse campo. Quando nós estamos entrando nesse campo de luta contra a carne e o sangue, nós estamos, né, baixando a nível de demônios. Nós não podemos baixar a nível de demônio. Nós estamos sentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós estamos acima, batalhando contra esses demônios que atuam na vida das pessoas. É importante que entendamos isso. Né? Senão nós não vamos vencer luta nenhuma. Nós vamos tornar crentes religiosos, né? Simplesmente frequentando uma igreja, vendo o diabo fazendo aquilo que ele quer. E hoje nós não temos, né? Infelizmente nós estamos criando aí crentes que não reage por nada. Ele vê só o diabo levando, destruindo, matando, ele não tem reação. Por que ele não tem reação? Porque não tem força espiritual. E por que não tem força espiritual? A palavra diz na Efésios que nós temos que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Tá, meu amado? Porque nós estamos no campo espiritual. Nós não temos poder para convencer ninguém. Nós não temos poder para libertar ninguém. Como é que você vai libertar uma pessoa das drogas? Existe terapia para isso? A terapia é o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus na vida da pessoa. Teu, né? Que você tem, que vai trazer impacto na vida da pessoa. Então, meu amado, entendamos isso em nome de Jesus. Então, seja forte e corajoso. Não fique cedendo à pressão, né? Nós queremos ser, como se diz assim, passar a mão na cabeça de todo mundo. Nós não somos politiqueiros, irmão. Nós somos servos do Senhor. Porque, olha, eu sou da paz. Quer dizer, que paz que você é? Você quer agora ser politicamente correto? Aceitar tudo? Jesus, ele não foi politicamente correto. Ele confrontava tudo que era mal. Por isso que ele foi condenado. Claro que foi nós que condenamos o Senhor. Mas ele não aceitava esse negócio de politicamente correto. Ele confrontava tudo que era errado. E nós temos que confrontar. Nós temos que confrontar. Aquilo que é errado, nós temos que confrontar. É óbvio, tem erro na tua igreja, tem erro na tua célula, tem erro aí no núcleo que você dirige. Claro que você tem que confrontar aquilo ali, porque senão aquilo ali, o que vai acontecer? Vai fazer com que aquela igreja seja um antro de demônio, não tem força para agir. Você vai só estar tentando apagar o fogo daquelas brigas dentro da igreja. E você não é bombeiro, você é um servo de Deus, um obreiro do Senhor. Não é, minha mãe? Então entenda isso. Entenda isso. Dentro da tua casa, onde você trabalha, não fique entrando em guerras, né, de ser humano. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, potestades, né, as forças demoníacas que agem nesse mundo. Fala da hierarquia de Satanás que tenta fazer com que nós não avancemos, mas nós vamos avançar em nome de Jesus. Então primeiro Deus trata com Josué, para depois aquele povo avançar. Depois eles avançarem. Então nós estamos fazendo essa campanha, quebrando as muralhas de Jericó, como alcançar a promessa de Deus, a perseverança para alcançar a promessa de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos 12, diz ali,
Nós temos que alegrar na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar na oração. Quer dizer, que esperança que eu tenho? Que aquela promessa vai se cumprir na minha vida. O que é a tribulação? Aquele momento, né, de turbulência, onde eu recebo a promessa, aquilo ali eu tenho direito, mas o inimigo ele vai se colocar na frente para eu não chegar. Porque ele sabe que se eu avançar, ele vai perdendo território. Ele não quer que eu avance. O inimigo jamais ele vai deixar eu avançar. Quanto mais eu avanço, ele vai perdendo território. Então, naquele momento que ele se coloca na frente, ele é nosso adversário, ele não vai deixar nós caminharmos. Mas seja perseverante na oração. A oração vai derrubando as muralhas do diabo. O que é oração? É contar agora com o poder de Deus, com a ajuda de Deus, com a interferência de Deus naquele caso. Quando você não ora, você está dizendo, não, eu vou fazer sozinho. E você não consegue. Agora, quando nós estamos orando, nós estamos dando, nós estamos permitindo que Deus entre naquela causa. Que Deus entre naquilo. Aí Deus vai entrar. E Deus entrando, se comparando o diabo a você, ele é muito forte. Agora, se comparando o diabo a Jesus Cristo, ele é menos que um cisco. Então deixa o Senhor entrar, dê permissão para ele entrar. Tenta levar as coisas sozinho, né? Tem como. Deixa ele entrar nessa causa. Você vê como Josué aqui teve a sabedoria, né, de ouvir o Senhor, se preparar com ele, de estar ali no altar do Senhor, conversar com o Senhor, deixar Deus tratar com ele, para depois ele levar aquele povo à terra prometida. Porque ele já vai na certeza, na convicção, ele já falou com o Senhor que vai abrir o Rio Jordão, que vai destruir Jericó. É só ele ouvir a direção, Senhor, vai por aqui, é isso que vai acontecer, faz isso, faz aquilo, que ia dar certo. É a mesma coisa na nossa vida. Mas hoje nós não paramos para ouvir o Senhor, né? Nós queremos ouvir o vizinho, queremos ouvir o fulano, queremos ouvir o ciclano. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Mas eu não quero isso para a tua vida, não. Tá? Ande na presença do Senhor para você ser vitorioso. Tenha experiência com Ele. Persevere naquilo da palavra. Se está na palavra, porque vai acontecer. Agora, por que demora? Porque muitas vezes nós, né, estamos ali na brincadeira, nós não esforçamos para ter aquela promessa, nós começamos a ficar relaxados na oração, não deixa de jejuar, a gente deixa de meditar na palavra, vai deixando outras coisas ter prioridade na nossa vida, e aí o inimigo vai se apoderando cada vez mais e vai enfraquecendo a nossa fé. É uma estratégia do inimigo enfraquecer a nossa fé, porque ele não quer que eu avance. Se a tua família converter, o que acontece? O inimigo vai perder o território na tua casa. Vai perder o território. E dali um pouquinho, teus parentes também vão se converter. Ele vai perdendo territórios. Ele vai tentar te parar. Então, se ele parar você, quer dizer, tua família toda, teus parentes, eles não vão converter. Então, entendamos isso. Isso é um mundo espiritual a qual nós vivemos. Bom? Meu amado, vamos ver se no próximo programa a gente continua falando, né? Nós temos muitas coisas preciosas ainda nesse livro, e eu creio que Deus vai trazer assim, né, no final dessa campanha que nós estamos lançando, Deus vai trazer aí muitas coisas maravilhosas na tua vida, coisas que você não alcançou em outros anos, você pode alcançar agora em nome do Senhor Jesus. Quero orar para que a muralha da tua mente, aí, da incredulidade da tua mente, caia por terra em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado, eu repreendo todas as muralhas que o inimigo coloca na nossa mente, Pai. Muralha da incredulidade, da ansiedade, a muralha da covardia que ele coloca, da desistência. Eu repreendo isso em nome de Jesus, a muralha do comodismo. Eu repreendo isso em nome de Jesus, porque está em nós. Tu primeiro trabalhou com Josué. Se nós não permitirmos o tratar teu na nossa vida, Senhor, as outras pessoas
Ou também na nossa vida nós não vamos ter as promessas, nós vamos só ver as promessas de longe. Nós vamos ver as promessas acontecendo na vida de outras pessoas, mas na nossa não. Quero, Pai, em nome de Jesus, repreender todo espírito maligno que age na mente, Pai. Na mente individual da pessoa, do obreiro, do pastor. Né? Você, talvez, não tem nada na igreja, não tem cargo, mas você é uma pessoa que Deus está preparando. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado.